ladrões da esperança, João 5, eu vou ler o verso 2 e depois o versículo 5, mas eu vou pedir para você manter a Bíblia aberta para que a gente possa depois voltar. É uma história bastante conhecida, a gente não vai ler todos os versículos. Depois, se você quiser fazer isso em casa, faça, que vai te ajudar a dar um panorama melhor dessa história. João 5,2 diz assim: ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Versículo 5 agora. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Eu me lembro, eu tenho uma boa memória, que no feriado de 7 de setembro, na verdade, de 7 para 8 de setembro, de muitos anos, eu tinha acabado de completar 8 anos, eu morava ali na Vila Independência, na casa de uma tia, e minha mãe saiu e não tinha voltado, já era tarde da noite, eu estava dormindo num sofá junto com a minha tia. Eu tinha 8, ela devia ter 14, 15 anos. E ela estava lá passando a noite cuidando de mim. E eu me lembro que eu ouvi um barulho à noite, na hora que eu levantei do colchão, olhei para a cozinha, tinha um cara dentro da cozinha. Tinha um ladrão. E na hora que ele percebeu que tinha gente dentro da casa, ele saiu correndo. Me lembro de ter ligado para a polícia, eu mesmo, e tal, dado o endereço. E depois de um tempo, a polícia estava lá. Essa não foi a primeira vez que um ladrão chegou perto de mim. Eu já vivi outras experiências de ser roubado. Eu lembro que uma vez roubaram dinheiro da minha carteira numa festa de família. E eu me lembro bem porque eu coloquei um dinheiro dentro da carteira, e era aniversário de um dos meus filhos, estava familiares e alguns amigos. E um desses amigos estava voltando do exterior, ele me trouxe um perfume e tal, e eu lembro que eu botei o dinheiro certinho para pagar ele. E na hora que eu abri a carteira, eu falei: meu Deus do céu, cadê? Precisei correr no banco, era inclusive aqui perto da praça, corri, saquei o dinheiro para pagar meu amigo. Eu não sei se você já foi roubado. Já roubaram o carro da minha mãe uma vez, depois acharam, seguro, enfim, foi acionado. Essas coisas que acontecem, a gente consegue recuperar dinheiro, a gente recupera bens materiais. Eu lembro que uma vez dentro da igreja roubaram uma camisa minha. E era uma camisa diferente, por isso que daí teve uma festa lá na igreja, era uma camisa xadrez. Um dos moços, a igreja tinha uma casa de recuperação, um senhor, na verdade, apareceu com a minha camisa, uma camisa cara que minha mãe tinha comprado. E imagina a situação. Ele jura de pé junto até hoje que é dele a camisa, mas, enfim, passou. Eu nunca fiquei sem camisa por causa daquele roubo. Eu tinha outras. Mas existem coisas na vida que a gente não pode permitir que elas sejam levadas de nós. E uma dessas coisas é a esperança. Essa capacidade da gente olhar para a vida com otimismo, com positividade. Essa capacidade da gente talvez viver uma situação atual difícil, complicada, seja em que área for da nossa vida, e algo lá dentro nos diz o seguinte: cara, isso vai mudar. Isso não é para sempre. Esse quadro que eu estou vivendo, essa enfermidade que eu estou atravessando, essa dificuldade profissional que eu estou passando, essa luta dentro de casa,
isso não vai durar para sempre. Amanhã será melhor do que hoje. Esperança é essa chama que nos diz que as coisas não vão terminar do jeito que estão. E a história que nós lemos aqui, ou parte dela, é a história de um homem que tudo que restou para ele é esperança. Esperança. Ele está enfermo há 38 anos. Se a gente segue lendo o texto, a gente vai descobrir que ele é paralítico. Alguns estudiosos creem que ou ele desenvolveu algum tipo de câncer ou uma esclerose múltipla. A gente não tem os detalhes acerca dessa paralisia, mas uma coisa a gente sabe: ele está na beira de um tanque chamado Betesda, que significa lugar de misericórdia. É um ambiente onde inúmeras pessoas, cegos, coxos, leprosos estão esperando, porque existe um fator interessante lá. De quando em quando, um anjo descia naquele lugar, e quando as águas eram movimentadas, o primeiro enfermo que pulasse dentro do tanque era curado. E a Bíblia diz que esse cara está ali, com essa multidão de pessoas enfermas, esperando o movimento das águas, até que um dia Jesus aparece. Jesus aparece sabendo que ele estava daquele jeito há muito tempo, conhecendo o estado e a situação daquele homem. Ele pergunta para o cara: você quer ser curado? E é curioso que esse homem não responde de pronto: quero, é o que eu mais desejo, é tudo que eu preciso. Ele conta uma história para Jesus. Ele diz: Senhor, eu não tenho ninguém que me coloque no tanque, porque todas as vezes que eu vou para o tanque, desce outra pessoa antes de mim. E a Bíblia diz então que Jesus libera uma palavra sobre ele. Jesus diz para aquele homem: levanta, toma o teu leito e anda. E a Bíblia diz que aquele cara se vê curado e imediatamente ele se levanta e passa a andar. Durante esses 38 anos de paralisia, existiram fatores que buscaram de alguma forma roubar tudo aquilo que restou para esse homem. E eu tenho certeza que você já viveu uma situação assim, ou quem sabe tem vivido uma situação assim. Você tem exercido esperança para que algumas coisas na sua vida mudem. O que é que pode nos roubar a esperança? E a gente precisa estar atento a isso. O primeiro fator e o primeiro ladrão de esperança que eu anotei aqui é o ambiente. Vamos repetir isso juntos? Diga assim: ambiente. Ô, gente, você sabe que o ambiente é capaz de nos influenciar. Aliás, boa parte de quem nós somos é resultado do ambiente que nós estamos inseridos. Você fala português e não sueco ou holandês por causa do ambiente que você foi criado. Nós somos pessoas influenciadas. Acontece que o ambiente pode tanto nos influenciar positivamente, como também negativamente. E a Bíblia diz que o ambiente que esse cara está inserido não é um ambiente assim muito legal. Afinal de contas, as conversas que rolam ali não são conversas positivas. Olha que o verso 3 vai nos dizer sobre o lugar, sobre o ambiente que este anônimo estava ali. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos. Eu não sei se você já ficou algum tempo em espera de pronto-socorro, hospital, ali esperando. Teve um problema, teve uma questão, e daí de repente você tem que sentar lá, pega uma senha, e daí tem uma pessoa ruim, chega uma emergência, alguém está numa maca. Você já reparou a conversa que rola? A
conversa que rola entre os doentes, é um perguntando para a outra, o que é que você tem? Oh, então, eu tive tal. E gente enferma gosta de contar detalhes. Eu fui no médico tal, me indicaram alguém em Santa Bárbara, aí fui para não sei o quê, fiz um exame, não sei o que lá e tal, e conversa. E todo papo, toda conversa gira em torno do quê? De coisas negativas, A pergunta que eu faço para você é o seguinte, como é que você sai de um ambiente desse? Como é que você faz? Porque tudo que rola, toda a energia, toda a conversa, todas as palavras, você sabe que o poder da vida e da morte estão na língua. E a conversa é de morte, a conversa é de enfermidade. Dias atrás eu conversei com uma pessoa e ela me falou, poxa pastor, soube disso que o senhor está enfrentando, meu pai teve isso. Eu falei, poxa, é mesmo? Tal. Ele falou, ele já está nos braços do Senhor. Eu falei, que maravilha, que bênção. Obrigado. Mas alguma coisa boa você tem para me contar, não? Que o Senhor está me esperando de braços abertos? Esses dias eu estava lá no hospital e comecei a ouvir a conversa, cara, ao redor. Se não bastasse você estar num lugar onde as pessoas chegam de cadeira de roda, mulheres sem cabelo fazendo um tratamento, alguém vomitando do seu lado, aquele quadro terrível, gente, enfim, com aquele traqueostomia, né? Enfim, aquela coisa. Uma senhora chega e fala, não, no começo para mim foi difícil e tal, só que agora o câncer espalhou, pegou nos ossos e não tem cura, agora é ter que ir levando até onde dá gente, chega no final do dia, você está... Por causa do ambiente. O ambiente tende a nos roubar aquilo que de mais precioso nós temos, esperança. E a pergunta que eu faço para você é o seguinte, qual é o ambiente que você está inserido? Quais são as relações que você tem nutrido na sua vida? Quem são as pessoas que estão perto de você, íntimas de você, no seu trabalho, suas amizades? Gente, o segredo do sucesso, primeiro verso do Salmo, diz que o segredo da prosperidade é você ter a capacidade de dizer não para alguns ambientes. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. A Bíblia deixa claro que alguns ambientes não fazem bem para a gente. E hoje em dia, com essa questão virtual, a gente nem precisa estar fisicamente num ambiente para participar dele. Hoje pela internet, pelas redes sociais, você pode participar de um ambiente. E quem sabe eu estou falando aqui para pessoas que participam de ambientes que não estão fazendo bem para você. Talvez alguns grupos no WhatsApp, talvez algumas conversas entre amigos. Eu me lembro que há alguns anos, um grupo de amigos estudou junto comigo, a gente tinha 10, 11 anos, e, poxa, a gente se amava, a gente não desgrudava um do outro. Temos histórias maravilhosas, festinha, dança da vassoura, a gente viajava junto para o Play Center, eu tenho foto deles lá em casa, mas cada um tomou seu rumo na vida. E, enfim, eu me lembro que montaram um grupo lá no WhatsApp, me botaram no grupo, fizeram um churrasco, me convidaram, eu fui lá com a minha esposa. E quando eu cheguei lá e passei um pouco da tarde com eles, eu tive muito claro dentro do meu coração, esse não é um ambiente para você. Não é. As conversas que rolam, os papos que rolam, não fazem bem. Eles não estão indo para o mesmo lugar que eu estou indo. A Bíblia diz, andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo. Eu nem estou dizendo que eu estou certo e eles estão errados. Eu só estou dizendo que nós não estamos indo para o mesmo lugar.
ambiente, tome cuidado para que suas relações, seus relacionamentos, as pessoas que estão à sua volta, não roubem de você a esperança. Segundo ladrão da esperança é o tempo prolongado de espera. Vamos ver isso juntos? Diga, tempo prolongado de espera. Gente, você sabe que se tem uma coisa que é tirar da gente a esperança, é quando a luta se arrasta demais. Se arrasta demais. Porque uma coisa é você ficar gripado, você fala, não, faz uns 3 dias que eu estou com o nariz escorrendo. Outra coisa é você estar há 3 anos com uma enfermidade, uma luta, uma dificuldade. Uma coisa é você falar, cara, essa pandemia aí deu uma mexida nas coisas lá na empresa e estou vivendo um aperto financeiro, olha, esse último ano não foi fácil. Outra coisa é você dizer o seguinte, cara, desde que eu estou nascendo, nós estamos numa miséria desgraçada aqui. Nasci, nunca sei o que é ter sobra, nunca sei o que é ter fartura, ter abundância. Quando uma luta, uma dificuldade, ela se arrasta por muito tempo, ela tende a roubar a nossa esperança. Você se lembra o que Abraão viveu? Deus disse para ele, Abraão, eu vou te dar uma descendência. Você vai ser pai de uma grande nação. Abraão creu e saiu da sua terra, enfim, só que esse menino não nascia. Só que esse filho não chegava, e o tempo ia passando, e o tempo ia passando. E por vezes Deus vem aparecendo a Abraão para dizer para Abraão o seguinte, você não pode perder a esperança. Gênesis 15, por exemplo, o tempo já tinha passado, ele já tinha se envolvido numa guerra, muita coisa tinha acontecido, ele já tinha enfrentado um tempo de fome, e a Bíblia diz que o Senhor veio a ele numa visão, dizendo, Abraão, não temas, eu sou o teu escudo e o teu galardão será sobremodo grande. E Abraão diz o seguinte, viu, mas não está nascendo menino. Pega meu servo, o Damasceno Eliezer, e faz dele o meu descendente. Por que Abraão faz isso? Ele está a ponto de perder a esperança. Ele diz, as coisas não estão acontecendo, o tempo está passando, eu estou ficando velho, minha mulher está ficando velha. A Bíblia diz que Deus o tira da tenda e diz para ele, olha para o céu, conta as estrelas, se é que você pode, assim será a tua descendência. Vem a palavra do Senhor a Abraão, renovando a esperança dentro do coração desse homem, a despeito do tempo que estava trabalhando contra ele. O versículo 5 diz o seguinte, estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Gente, eu sei que não parece, mas eu tenho 39 anos. Eu sei que parece muito mais. O que eu estou querendo dizer para você é o seguinte, é que esse cara aqui, ele estava enfermo, minha vida. Eu paro para pensar uma coisa dessa. 38 anos. Eu não sei há quanto tempo você está esperando. O que você está esperando? Talvez uma saída profissional, uma questão na sua família, uma prosperidade ministerial. Eu não sei há quanto tempo você tem esperado o que tem esperado, mas eu quero dizer para você o seguinte, para Deus, um dia é como 1000 anos. E às vezes o que para a gente, na nossa matemática, vai demorar tanto tempo para as coisas se resolverem, eu quero dizer para você que para Deus, num estalar de dedos, tudo pode mudar. Então siga confiante, siga esperançoso, ainda que o tempo esteja passando. Terceiro ladrão da esperança, terceira coisa que vai querer roubar de você, tirar de você. E olha, gente, nós protegemos nosso dinheiro, nós protegemos
o nosso carro com seguro, com alarme, a gente pega o dinheiro, coloca no banco, você pega as suas joias, guarda numa gaveta, você protege até seu sapato, assim, num sapateiro. A gente guarda e preserva tudo aquilo que a gente valoriza. Mas às vezes a gente não se atenta que a esperança, que é uma das coisas mais preciosas que nós temos, a gente deixa ela vulnerável ao ambiente, ao tempo que está passando, e em terceiro lugar, a expectativa no apoio humano. Expectativa no apoio humano. E olha só, aqui está a raiz das maiores frustrações que a gente atravessa na vida. Quando a gente fica esperando dos outros. Quando a gente fica esperando uma forcinha dos outros. Um empurrãozinho dos outros. E tem muita gente triste, frustrada, desesperançosa, e você vai conversar com a pessoa: por que você está assim? Poxa, por que você está tão chateado? Por que você não está acreditando mais? Ele diz o seguinte: no momento que eu mais precisei, ninguém me apoiou. No momento que eu mais precisei, ninguém foi lá me visitar. Minha família, meus pais, os irmãos da igreja, o pastor, ninguém me ligou, ninguém isso. E a gente perde a esperança, porque a nossa expectativa está em quê? Está no homem. A Bíblia diz: uns confiam em carros e cavalos, mas nós nos gloriaremos no nome do Senhor. E o salmista diz o seguinte: eles, os que confiam em carros e cavalos, no apoio humano, material, eles tropeçam e caem, mas nós, que confiamos no Senhor, nos levantaremos e permaneceremos de pé. De pé, de pé, de pé. Hoje, gente, eu olho para trás, falei, faço 40 anos esse ano. E eu preparando essa mensagem, eu estava me lembrando quantas pessoas nesses 40 anos, graças a Deus, Deus levantou para me abençoar, para me ajudar, para me apoiar, para estender a mão, amigos, familiares, irmãos da igreja, pessoas tão queridas, generosas, que me deram oportunidade, que abriram as portas, que estenderam as mãos. Mas deixa eu dizer algo para você, mas eu posso falar assim, de bate-pronto para você. Depois de um tempo, depois da maturidade, eu jamais esperei nada de ninguém. E eu confesso para você que talvez essa seja o maior segredo para eu manter a minha sanidade emocional. Você está livre de frustração quando você não tem a expectativa no outro. Se alguém faz algo para você, que bênção, é porque Deus tocou no coração, e é muito bem-vindo toda e qualquer ajuda. Mas quando você coloca a sua atenção e expectativa numa pessoa, num homem, numa mulher, num familiar, você tende a se frustrar e a perder a sua esperança. E você vai ver que a conversa desse homem é essa. Ele segue paralisado porque o seu foco está no apoio humano. Olha o que o verso 7 vai dizer. Quando Jesus fala para ele: você quer ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho o quê? Ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Eu não tenho ninguém que leve o meu currículo. Eu não tenho ninguém que interceda por mim. Eu não tenho ninguém que me visite. Eu não tenho ninguém que me apoie. Uma vez eu vi uma conversa entre umas pessoas assim. Ela estava falando: fulana também, ela nem curte minhas mensagens no Instagram. E ela quer que eu curta as dela. Eu falei: nossa, vocês estão passando sérios problemas na vida, né? E a gente está vivendo um tempo de uma carência. Eu preciso de apoio, eu preciso de atenção, eu preciso que as pessoas me notem, eu preciso. Não é à toa que está cheio de gente ansiosa, frustrada, depressiva, que não consegue sair da cama se não tomar um remedinho. Porque o meu foco está nas pessoas. E quando a gente foca no braço do homem,
A Bíblia diz que nós somos amaldiçoados. Maldito é o homem que confia no homem, mas bendito é aquele que confia no Senhor. Coloca a sua confiança em Deus. Põe sua expectativa em Deus e pode acreditar, Deus vai tocar no coração de pessoas que vão te abrir as portas, vão te ajudar, vão estender as mãos para você. Mas não foca nas pessoas não. Se elas ajudarem, amém. Se não ajudarem, amém também. Gente, nós já somos adultos aqui. E a gente sabe que no fundo, na vida, está cada um correndo atrás do seu. E esse cara fala, eu não tenho ninguém que me coloque no tanque. Mas espera um pouco. Imagina só você, ele é paralítico e eu sou surdo. Só um exercício de imaginação aqui. Aí o anjo desce e movimenta as águas. O que é que eu vou fazer? Jogar o paralítico para ele começar a andar? Ou eu mesmo pular para passar a ouvir? Eu tenho que fazer uma escolha, é só um. Eu vou olhar para o paralítico e falar, perdeu, playboy. Ou não. Daí alguém diz assim, ai pastor, eu não sou desse tipo. Um outro dia eu prego sobre mentira, você volta. E às vezes a gente fica, e ele estava esperando que alguém enfermo ali, só tinha enfermo, gente. Que alguém, as pessoas também estavam precisando de ajuda. E é interessante que você vai ler o texto, o Deus encarnado está na frente do cara. O verbo que se fez carne. Jesus Cristo na frente dele perguntando, você quer ser curado? Mas sabe o que ele está esperando? Ele está esperando anjo e gente para ajudar. E eu penso que na nossa vida, muitas vezes a gente está aí, frustrado, sem esperança, com o Senhor na nossa frente, pronto a nos ajudar. Mas nós estamos esperando aí uma forcinha de alguém. Estamos de costas para Deus, esperando apoio humano. Cuidado, isso pode roubar sua esperança. Quarto ladrão, tentativas frustradas. Tentativas frustradas. Eu estou falando das vezes que você tentou e a coisa não deu certo. Isso tende a querer roubar a nossa esperança. Quantas vezes deixamos de acreditar porque em algum momento lá atrás nós acreditamos, tentamos, investimos, sonhamos, colocamos suor, energia, coração naquele sonho, naquele projeto, naquele desejo e simplesmente a coisa não aconteceu. Tem pessoas que perderam a esperança de ser feliz no amor, num relacionamento a dois. Você vai conversar com elas e perguntar, mas por que você é tão jovem? Por que você não acredita? Ela diz, porque eu já acreditei, tentei e não deu certo. Eu tive um noivo com 17, 18 anos, a gente fazia planos, acreditava e tal, e esse cara me abandonou, e eu me casei lá atrás, jovem, e tentei, e ele foi embora com outra mulher, ela foi embora com outro homem, e não deu certo e tal. E você vai ver que muitas vezes pessoas estão sem esperança, por causa das tentativas do passado, que não deram certo. Mas gente, não é porque uma coisa não deu certo uma vez, que ela nunca mais vai dar certo na nossa vida. É porque você errou uma vez, ou erraram com você uma vez, é que vão errar para sempre. Tem muita gente que não se relaciona mais com amigos. Você vai ver que a semente está ali plantada. Eu acreditei em alguém e puxaram o meu tapete, viraram as costas para mim. Tem gente que não acredita mais que pode vencer um vício. Você a vida toda escravo de um vício. Aí você vai perguntar para a pessoa, por que você não acredita? Ela diz, porque eu já tentei e não consegui. Todas as vezes que eu tento, eu esbarro, caio. Eu me lembro, eu falei da casa de recuperação aqui, eu trabalhei
alguns anos na casa de recuperação fazendo triagem, que era a entrevista inicial para as pessoas entrarem na casa de recuperação. E eu atendia desde mendigo até tudo que você possa imaginar. E existiam pessoas que estavam sendo internadas pela 40ª vez. Não, fui internado já trocentas mil vezes. E você vai ver como é difícil para essas pessoas ainda acreditarem, manterem a esperança de que elas podem se libertar. E nós estamos falando de um homem que tentou. Existe uma expressão no verso 7, a parte B do versículo, que eu acho tremenda. Ele diz para Jesus o seguinte: enquanto eu vou. Enquanto eu vou. Imagina você, ele paralítico, ele via o anjo, ele escutava o anjo, ele via as águas se movimentando, e enquanto ele ia, chegava outra pessoa na frente dele. Jesus, primeiro contato que ele teve com Simão, que vai ser conhecido lá na frente como Pedro, foi na beira do mar da Galileia. E é interessante que Simão está voltando de uma tentativa frustrada. Ele passou a noite no mar e não apanhou nada de peixe. E não era pesca esportiva, eu gosto sempre de frisar isso. Era pesca essencial para a vida. As contas da semana de Pedro seriam pagas ou não, resultado daquela pesca. E olha o que a Bíblia diz, Lucas capítulo 5, verso 4. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. O que Jesus está dizendo para Pedro é o que o compositor famoso de décadas atrás aqui no Brasil disse: tente outra vez. Volta para o mar. Volta para o mar. Ele tinha acabado de voltar de lá. Ele estava lavando as redes. Ele tentou, não conseguiu nada. O que ele estava fazendo ali? Falei, cara, não deu. Eu tentei, eu acreditei, eu investi, eu passei a noite no mar. Mas existe algo em Pedro que eu acho lindo. Ele não permitiu que aquela tentativa que não deu certo pudesse roubar essa chama que dizia para ele o seguinte: da próxima vez vai dar certo. Isso se chama esperança. Esperança. Ô, gente, eu não sei aqui quem teve um primeiro namoradinho, uma namoradinha, lá atrás na adolescência, e vocês namoraram e foram felizinho, ficou noivinho, casou e está até hoje, que maravilha, que bênção. Comigo não foi assim. Eu me lembro que aos 15 anos eu me apaixonei. Perdidamente. Uma moça linda, era minha vizinha. E eu ficava olhando ela da janela, e a gente paquerava. Aproveitar que a Dani não está aqui hoje, vou contar. Está lá no retiro. Pois ela escuta aí a mensagem gravada. E a gente se apaixonou. E eu olhava e falava, cara, o que essa menina quer comigo? Ela é bonita demais. E era mesmo. E era mesmo. Sua vizinha, inclusive, viu, Fernando? E eu me lembro... que um dia eu fui para o culto. Num sábado. Eu era líder de jovens. E ela não apareceu no culto. Falei, ué, estranho. E depois eu descobri que ela foi para o forró com o ex-namorado. Quem nunca? Quem nunca tomou um? É a dor. Agora imagina você, eu falar, quer saber? Mulher nunca mais. Eu conheço inúmeras pessoas que se fecham aí. Gente que diz relacionamento nunca mais. Por quê? Porque eu tentei e não deu certo. Olha o que o versículo 5 diz. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Esse é o diagnóstico da tentativa frustrada. Mas Pedro não termina aí.
Ele não chega para Jesus e diz o seguinte, viu, você está mandando eu tentar? Eu já tentei e não deu certo não. Ele segue dizendo, mas, sob a tua palavra, lançarei as redes. E se você seguir lendo o texto, você vai ver que quase que as redes estouram, quase que o barco afunda, tamanha a quantidade de peixes. Por quê? Porque Pedro não permitiu que uma tentativa frustrada roubasse dele a esperança. E eu quero dizer para você hoje à noite, hoje pela manhã, que o mesmo Jesus que liberou essa palavra de esperança para Pedro, está liberando uma palavra de esperança para você. Não é porque não deu certo uma vez que nunca vai dar certo. E o quinto ladrão e último, que tenta nos roubar a esperança, é a constante vitória dos outros. É a constante vitória dos outros. Ainda o verso 7, a última frase, e diz para o camarada o seguinte, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Enquanto eu vou, desce outro antes de mim. E se existe uma dor para alguém que está paralisado na vida, seja em que área for, é o seguinte, por que eles e não eu? Por que eles são curados e não eu? Por que eles são bem-sucedidos e não eu? Por que as coisas acontecem na vida de todo mundo e na minha vida as coisas não acontecem? Já se sentiu assim? Essa sementinha de inveja, que quando você está doente, quando você está com uma área paralisada na vida, de repente você faz parte lá de um grupo de amigas, todas solteiras, todas, e de repente uma chega lá, preciso contar uma novidade para vocês. Conheci um homem maravilhoso. Diz, não diga. Você não vai acreditar, e a gente se conheceu, saí com ele, lindo, bonito, cheiroso, homem de Deus. E deixa eu falar uma coisa, e é rico ainda. Oh, meu Deus do céu. Daí você diz, ai amiga, que legal. Mas dentro do ser, uma coisa que fala, por que ela e não eu? Você sonha em engravidar, todas as amigas engravidam. Você sonha em ter uma porta aberta profissional, em crescer, em ser promovido na empresa. Então todos os seus amigos dando testemunho. E você está lá, uma salva de palmas para Jesus. Está batendo palma para todo mundo, sua mão está até vermelha. Mas dentro de você, você diz, por que só com os outros? E não comigo? Por quê? Por que as pessoas crescem? Por que as pessoas são bem-sucedidas? Por que na vida das pessoas as coisas andam? E eu sigo paralisado aqui. Gente, um sentimento desse que eu tive uma vez, de forma muito clara, foi quando eu encontrei um amigo, ele chamava Paulinho, e foi logo que eu me casei. E eu lembro de ter me casado, e eu comprei um carro logo em seguida, quando a Dani engravidou da Fernanda, e eu comprei um carro 77, mas faz pouco tempo, viu gente? Não é que era lá em 1980 tal, era um carro de 3 anos, não. Era um carro, já era um Fusquinha laranja. E a gente precisou emprestar dinheiro para comprar o Fusca. Enfim. E eu me lembro que eu estava aqui na Torquato da Silva Leitão, jamais me esqueço dessa cena. Por causa do sentimento que eu tive, é o sentimento que eu estou contando para você. E eu parei ali, na frente daquele malzinho, onde é a Baba hoje ali, tem o Poke ali, aquele lugar ali. E eu parei meu Fusquinha laranja no semáforo. E o Paulinho, que estudou comigo, para um Corolla 0 do lado.
E eu me lembro de olhar, gente, eu juro para você, eu não sou, não é inveja, porque inveja você deseja a desgraça da pessoa. Você quer que o cara ande de ônibus, ou a pé, ou quebre a perna, ou o carro capote. Não era isso. Eu gostava do Paulinho. O que eu estou querendo dizer para você é que o que veio no meu coração foi o seguinte: por que ele e não eu? Por quê? Porque a primeira vez que eu andei naquele carro, e inclusive foi ali na Centenário, naquela rotatória do Lar do Velhinho, qual que eu capotei com o Fusca? Qual que eu capotei? Tamanha bênção que era aquele carro. E às vezes na vida a gente vai nutrindo esse sentimento, ou a gente vai dando lugar a esse sentimento de comparação, de ficar sempre olhando para o outro, e o outro consegue, e o outro entra no tanque, e o outro é curado, e o outro está andando, e o outro se restabelecendo. Eu me lembro, gente, quando eu estava internado em 2018 no hospital. Você está no hospital, quimioterapia, seu braço está inteiro roxo, você está cheio de hematoma, você está arrebentado, você não consegue colocar sua cueca sozinho. E eu me lembro que era tempo da Copa do Mundo. Estava passando a Copa de 2018. E eu me lembro olhando a televisão no hospital, às vezes vinha um sentimento assim dentro de mim: como é que pode esse povo jogando bola, tanta gente sofrendo no mundo? Olha que coisa infantil. Eu queria que o mundo parasse por causa da minha dor. Antes teve greve dos caminhoneiros. Foi no finalzinho do governo Temer. Eu olhava e falava: como é que pode esses caminhoneiros parar o país e eu aqui? Quando você está enfermo, quando você está mal, quando sua vida está paralisada, você precisa tomar cuidado para não permitir que esses sentimentos, eles vêm num pensamento, numa ideia, eles tomem proporções que vão te manter paralisado. Eu termino, e eu poderia falar aqui de Lia e Raquel. Lembra? Lia e Raquel eram irmãs casadas com o mesmo homem. Raquel era estéril. E Lia tinha um fio atrás do outro. Parecia minha avó, teve 10. Ou a avó da Dani, teve 20. Não parava de ter filho. E Raquel? Por que ela? E não eu? Você vai olhar para José, que estava com um sonho em stand-by, fazia pelo menos 11 anos. E ele interpreta o sonho do copeiro. 3 dias depois, o sonho do copeiro se concretiza e ele é colocado de volta no seu posto. E José segue preso. Eu penso que José pensou: por que ele? E não eu. 2 coisas que podem te dar esperança hoje pela manhã. Te dar, ao invés de te roubar. Primeira delas, Jesus conhece a tua situação. Você pode dizer isso para alguém perto de você? Diga: Jesus conhece a tua situação. Olha o que o verso 6 diz: Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo. Ah, gente, na hora da dor, na hora do sofrimento, na hora da luta, na hora da paralisia, na hora que a nossa vida não vai, está amarrada e tudo que a gente tem é maca e chão. Uma coisa que pode nos dar esperança é saber que o nosso Deus não está alheio ao que está acontecendo conosco. Ele conhece a nossa situação. Ele conhece a nossa situação. E em segundo e último lugar, o que pode nos dar esperança? É o fato da gente saber que Jesus tem uma palavra de vitória liberada sobre nós. O que pode te dar esperança é você saber que Jesus tem uma palavra de vitória liberada sobre você. Verso 8, então lhe disse Jesus, o mesmo Jesus que tinha dito para Pedro: volta para o mar. É o mesmo Jesus que diz para o paralítico, João 5,8, levanta-te, toma o teu leito e
e anda. Isso hoje pode te dar esperança. Saber que Deus te conhece, Deus sabe teu nome, Deus sabe teu endereço, Deus sabe o seu Pix. Sabia disso? Deus sabe o número da sua conta. Deus sabe os detalhes da sua vida. Deus conhece tuas lágrimas. Deus conhece tua dor. Deus conhece todas as vezes que você tentou e alguém chegou antes. Deus sabe de todas as tentativas que você teve. Mas Deus também tem uma palavra de favor e graça, de bênção, de vitória liberada sobre você. Eu quero hoje orar por você. Eu vou pedir para você ficar de pé no seu lugar. Sabe, existe um segredo nesse texto. Que eu acho lindo, e eu encerro aqui. Quando Jesus libera essa palavra sobre a vida desse anônimo, e eu gosto dos anônimos da Bíblia, porque cabe a gente lá, cabe seu nome lá, cabe sua história lá, cabe você lá. Quando Jesus disse para ele: levanta, toma o teu leito, toma a sua maca e anda. O versículo 9 traz uma expressão que eu acho linda. O texto diz assim: imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. A Bíblia não diz que imediatamente o homem se pôs a andar. A Bíblia diz que imediatamente o homem se viu curado. Antes de ser curado, ele se viu curado. Antes de andar, ele se enxergou com capacidade para andar, por conta da palavra que foi liberada sobre a vida dele. Hoje de manhã Deus liberou uma palavra de vitória sobre nós. Uma palavra de aceleração, uma palavra de movimento. Coisas que estavam paralisadas na sua vida vão começar a andar em nome de Jesus. Áreas que estavam estagnadas vão começar a andar. Você vai sair do chão no nome de Jesus. Mas olha, antes disso acontecer, você precisa se enxergar curado. Você tem que se ver bom. Tem que olhar no espelho. Não é ninguém não. Não é seu marido, não é sua mãe, sua avó que vai bater no seu ombro e tal. E fala: não filho, vai dar certo e tal. Não. Você tem que olhar para si. No chão, lá na maca. Falar: eu tô bom, eu vou sair dessa. Eu vou me levantar. Minha vida vai andar. Olha, 38 anos, hein? 38 anos. Se você fica um pouquinho de tempo, eu me lembro quando eu estava no hospital, todo dia eu tomava uma injeção doída contra a trombose. Não sei se alguém aqui já tomou. Aqui na barriga eles dão. A mulher pergunta: ontem foi que dia, moço? Ontem foi aqui. Então hoje é aqui. Eles vão revezando. Por quê? Porque muito tempo parado vai afetar a articulação, vai dar problema. Esse cara estava 38 anos, gente, parado numa maca. Mas ele falou: eu vou sair dessa. Eu vou sair dessa. A despeito das vezes que eu tentei, a despeito desse ambiente perturbador que eu estou, a despeito do tempo que eu estou esperando, eu não sei, eu tenho uma palavra de vitória liberada sobre a minha vida. Minha vida vai andar, minha vida vai dar certo. Creia hoje que existe uma palavra de vitória liberada sobre você.